Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. E vamos para a lição de número 11, que fala sobre o Reino do Sul, ainda o assunto, desta vez de Jotão até Ezequias. O nosso texto áureo é esse que se encontra aqui, segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 21, o qual leio nesse exato momento, e assim nos diz a palavra de Deus. Em toda boa obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o seu coração, o fez e prosperou. A gente está lidando com o capítulo 31, quando está relacionando a Ezequias. Vamos para a leitura da nossa lição, que diz o seguinte: quando tudo parece perdido, buscamos ajuda no Senhor ou nos políticos? Vou deixar aqui destacado, porque a gente precisa salientar a importância de confiar tão somente em Deus, principalmente num período onde houve, até pouco tempo, uma polarização por questões ideológicas. Lembrando que a igreja é separada do Estado e vice-versa. Inclusive, há um princípio batista da separação do Estado e da igreja. O Estado não tem ingerência na igreja e vice-versa. Quando a gente mistura as coisas, realmente causa essa confusão, inclusive em muitas igrejas batistas, quando não nas igrejas evangélicas de uma forma geral. Não é fácil confiar na providência divina quando tudo parece perdido. Fácil é correr para o auxílio dos homens. O autor está falando algo que acontece vez ou outra, quando não corriqueiramente, dependendo das figuras, isto é, das pessoas, do ambiente, etc. e tal. Mas a gente vê e precisa dar a mão à palmatória e analisar que realmente as pessoas, de uma forma geral, elas têm a tendência de buscar, primeiramente, o auxílio humano, quando não os recursos humanos, do que necessariamente o recurso divino. Agora, quando a gente vai para a monarquia de Israel, lembrando que aqui é uma monarquia, nós vivemos num Estado democrático de direito, é bem diferente daquele período, sem falar que eles estavam vivendo no Antigo Testamento, debaixo da Antiga Aliança, e hoje nós vivemos na Nova Aliança. Mas com relação a este personagem, que nós vamos destacar aqui, o Jotão, Jotão ele teve um bom governo por causa de quê? Porque andou dignamente diante do Senhor, mas falhou porque era pecador, assim como nós, mas por causa do seu relacionamento com o Senhor, ele foi capaz de governar e deixar uma boa gestão para o seu filho Acais, este que eu agora destaco em relação ao nome. Agora, diferentemente do pai, Jotão, Acais não seguiu a tradição de casa. Antes resolveu afrontar o Deus de seu pai, confiou mais nos líderes políticos do que no Senhor dos seus antepassados. E seu filho Ezequias, sabendo que tudo o que aconteceu com Judá estava relacionado com a idolatria de seus antecessores, resolveu fazer uma reforma religiosa novamente e conduziu o povo a adorar somente ao Senhor. Então a gente observa aqui que o filho não seguiu o exemplo do pai, faz o contrário, porém, lá na frente, a outra geração, começa a observar e ver que as coisas ficaram fora do lugar e decide fazer algo diferente, mas aquilo que já estava dentro do propósito de Deus. A gente tem o primeiro tópico, que a gente vai tecer alguns comentários. Eu vou colocar apenas algumas coisas, quer em relação à revista, quer no tocante ao que a gente vai apontar. O nosso tópico inicial é este aqui, ó. Continuando
o que vem dando certo. Está falando sobre Jotão, que foi filho de Uzias, é o que nos diz a Bíblia. O autor vai falar que ele passa a reinar e aprendeu muito com o pai a governar. E se a gente tem alguém que sirva de modelo, que é no serviço, na liderança, em uma determinada ocupação, a gente precisa aprender com as pessoas que têm experiência. Existem alguns países onde a pessoa chamada anciã, ela tem um valor inestimável. Já em outras culturas, o idoso não é visto com os bons olhos. Acha que é um entrave, é alguém que está ali apenas para impedir algum avanço, algum desenvolvimento, etc, etc e tal. Quando, na verdade, nós podemos ouvir, sim, as pessoas mais experientes, pessoas que sejam cheias de sabedoria, com uma vivência, para que possamos evitar de cometer alguns erros estes que poderiam ser certamente evitados e ter menos dor de cabeça. Mas quando a gente vê aqui a questão de Jotão, o que que a gente vai observar? Que ele reinou fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Esta constatação a gente vê quando a gente vai para a Bíblia. E ele fortaleceu o reino com as reformas lá no templo e inclusive com vitórias militares sobre os amonitas, quando a gente lê a Bíblia. No entanto, mesmo com o rei temente a Deus, o povo chegou e não acompanhou, vou dizer assim, tudo conforme o rei estava fazendo. A gente pode observar estas coisas, porque mesmo tendo essa reforma, a gente observa que nem todo mundo seguiu aquele exemplo. É que nem um pastor que é sério, tem uma moral ilibada, ele tem uma autoridade na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e ainda assim as ovelhas ignoram as orientações pastorais. Ora, o resultado não vai ser tão satisfatório assim, já é até esperado, mas a gente precisa não apenas ter líderes sérios, mas também pessoas comprometidas. Vez ou outras pessoas falam muito assim, porque nós estamos procurando pastores segundo o coração de Deus. Ora, pastores segundo o coração de Deus precisam também de ovelhas segundo o coração de Deus. O autor ele fala então sobre algumas coisas que aconteceu. Ele, pelo menos, seguiu a orientação do pai e parece que as coisas começaram a melhorar, porque diz o texto, e lá no versículo 34 do capítulo 15 de Segundo Reis. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto seu pai Uzias havia feito. Ele seguiu ali, ó, tintim por tintim, teve um resultado realmente satisfatório, é o que a gente aprende com relação a Jotão. Quando a gente vai notar algumas coisas sobre a vida de Jotão, eu quero aqui destacar pelo menos algumas. A aprovação a Deus, ela acabou gerando estabilidade. Jotão prosperou. Por causa de quê? Ele fez tudo conforme era reto, segundo fez seu pai, que também tinha seguido aquela orientação divina. Uma outra coisa, nem sempre um bom líder consegue mudar a mentalidade do seu povo. É o que aconteceu aqui com os liderados do rei Jotão. Ele era um rei fiel, mas tinha um povo, pasme, rebelde. Parece que a história se repete aqui ou acolá. Não no período mais de monarquia, mas num período como o nosso, num momento como este. Pastores ensinam, pastores orientam, pastores vivem de uma forma fiel, com temor e tremor, mas parece-me que em alguns casos as ovelhas não estão seguindo as orientações pastorais. E a gente tem informação que ele foi um dos melhores reis que Judá teve, notável, e seus feitos foram indeléveis na história do povo. Ele cresceu, vale salientar, num ambiente saudável e
cá entre nós, privilegiado, e isso deu a ele muitas condições e informações. Hoje, também é verdadeiro. Se você nasce num ambiente, numa família estruturada, com condições econômicas, financeiras, e pessoas que usam, inclusive, o instrumento do orçamento para evitar o endividamento, entre outras coisas, você consegue lidar com as finanças de uma forma muito tranquila, digamos assim, mesmo ganhando pouco, mas não sendo levado pelo consumismo e por outras coisas do nosso tempo, você vai ter condições, sem dúvida alguma, de estar no ambiente favorável e ainda um ambiente salutar e privilegiado. Nem todas as famílias têm todos esses elementos favoráveis, mas pode fazer a mudança, fazer a diferença, desde que não permita continuar naquela mesma situação, mas fazer coisas para haver melhorias. Em relação ao rei, o que faltou a Jotão, como também para o seu pai, foi remover os altos. Tem uma colocação que é dita sobre os pastores, né? Alguém já disse que o pastor mais novo, ele é que nem aquela vassoura nova, varre todos os cantos da casa, não deixa uma poeirinha para trás. Já os pastores mais velhos é semelhante àquela vassoura um tanto mais envelhecida, mais velha, que não chega a varrer os cantos da casa. Isto se explica, por exemplo, algumas pessoas, quando vai envelhecendo, vai tendo, às vezes, problemas de saúde, questões emocionais, há um desgaste natural pela função desempenhada, inclusive nessa questão pastoral, e chega um ponto que ele acaba, vou dizer assim, deixando de fazer certas coisas. Primeiro, claro que a experiência o ajudou bastante, ele é mais flexível, é mais maleável, porém não compensa, porque senão vai ter um infarto, vai ter uma outra complicação, um AVC aí na vida, vai ter uma série de sintomas, doenças psicossomáticas, porque às vezes ele quer ali as coisas direitinho, mas nem sempre ocorre da maneira que o pastor deseja, no tocante aos relacionamentos das suas ovelhas, ovelhas que são, na verdade, do Senhor, mas foram lhe confiadas. Mas a gente precisa salientar que é importante, sim, a gente, em todo tempo, instruir a igreja na palavra de Deus, em amor, visando, sim, a restauração, mas isto, por si só, não implica que nunca haverá a necessidade de uma ação mais enérgica, pontual e até mesmo cirúrgica. Vou dar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre amor, mostra como o amor é, mas na mesma epístola, ele usa uma palavra até, uma expressão um tanto dura, principalmente aos nossos ouvidos no século XXI, eu não sei no século XX, né? Por isso essa confusão aqui, 20, 21, mas nesse presente século, as pessoas ouvirem, seja entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo, né? Ainda que o corpo padeça, aí a pessoa fica assim, como é assim? Porque se a pessoa chegar a um ponto de desligar alguém do rol de membro da igreja, isso é falta de amor. Falta de amor, vírgula. É porque realmente a gente não pode compactuar com aquilo que é errado quando a pessoa está obstinada, não se arrepende. Agora, quando ela cai em si e se arrepende, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser receber novamente, porque a igreja é agregadora, mas ela não deve acolher no seu seio coisas pecaminosas que são nocivas ao reino de Deus, bem como à própria igreja local. Outra coisa que a gente observa com relação à palavra de Deus é o seguinte: e- ele não removeu os altos, né, nos lugares onde havia sacrifícios e incensos, e o autor fala: vale muito a pena investir na vida dos nossos filhos. Vou deixar aqui destacado: vale muito a pena ensiná-los na vida dos nossos filhos, ensiná-los a temer e a cuidar para que eles venham obedecer ao Senhor. Tanto vale a pena que a família deve ser, após Deus, vou dizer assim, naquela escala de valores,
de prioridades? Deus, família, depois igreja. Porque se você tiver uma igreja, uma família forte, você vai ter, por sua vez, uma igreja forte. Se você tiver uma família fraca, desestruturada, etc e tal, você vai ter o reflexo disso na igreja. Então, priorize aí, ensinando os filhos, não provocando a iras, disciplinando em amor, ensinando também a palavra do Senhor, sempre através do exemplo e das palavras. Não é das palavras quando é necessário, das palavras porque são realmente importantes. Uma coisa é bom para as demais, ou seja, uma coisa acaba sendo útil à outra, tanto o exemplo quanto as palavras. Tem gente que acha que se tiver exemplo não precisa de palavras. Pelo contrário, as duas andam juntas, caminhadas, né, de mãos dadas, eu vou dizer assim. Com relação a Jotão, ele continuou aquilo que vinha dando certo no reinado do seu pai, e por isso foi capaz de um grande feito. Ele ergueu o portão superior do templo e cidades foram edificadas em lugares estratégicos. O que estamos deixando para os nossos filhos, no tocante à questão do exemplo, do legado, como temos deixado, como temos cuidado das próximas gerações? Não estaremos no futuro distante que mundo estamos entregando. A gente precisa pensar seriamente nisto, porque eu já falei várias vezes que, às vezes, a gente julga tão facilmente, por exemplo, os missionários que vieram trazer o evangelho aqui no Brasil, mas acaba esquecendo que a próxima geração vai nos julgar. E como ela vai nos enxergar? Uma geração que realmente foi temente ao Senhor, ou uma geração que, vez ou outra, titubeou, deixou muito a desejar, que negociou alguns valores, etc. e tal. De qualquer forma, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles nos observam. E não adianta você falar que você é assim, assado, quando na verdade no dia a dia você demonstra o contrário. Daí a necessidade de um testemunho autêntico. O testemunho ele deve andar de mãos dadas com a proclamação do evangelho, ou a proclamação do evangelho com testemunho. Mas ainda assim, a gente precisa fazer a nossa parte e deixar um legado para a próxima geração. E ele fala aqui: vamos investir agora para termos resultados duradouros amanhã. O melhor dia é sempre hoje, nunca o amanhã. Como a gente fala no amanhã, o amanhã nunca vai chegar, né? Porque a gente sempre vive no presente, não é verdade? Então, hoje é o melhor dia. Hoje eu vou fazer diferença. Hoje eu vou agir de uma forma melhor. Hoje eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor cristão, o melhor cidadão. Hoje eu vou fazer as coisas corretas. Hoje eu vou estudar. Hoje eu vou fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Quando a gente fala no amanhã, no futuro, isso, na verdade, a gente nunca vive nesses tempos, futuro tampouco agora no passado. Nós sempre vivemos no presente. E o nosso presente tem que ser vivido de uma forma muito responsável sobre a orientação de Deus. Agora a gente vai para um outro tópico, que é o segundo, porque vai nos falar justamente sobre o gestor, né, que aqui está dizendo aqui, gestor pela primeira vez e antigo em suas tradições. Jotão, que seguiu os passos de seu pai, fez um bom governo à frente de Judá. Seu filho Acaz, que ficou no seu lugar depois da sua morte, não deu continuidade à gestão dos seus pais. E podemos dizer que Acaz foi um gestor sem qualquer capacidade para governar, um gestor pela primeira vez. Na verdade, não somente Acaz, mas todos nós temos um potencial. Acontece que a gente precisa desenvolver esse potencial. Neste caso de Acaz, ele literalmente tapou os seus ouvidos. Ele não quis seguir as orientações, primeiramente, de Deus, e deu de ombros para os seus antepassados. E a gente vai observar que Acais seguiu as tradições antigas dos reis religiosa e traz para Judá os cultos aos bezerros de ouro. Tem gente que não aprende com os erros, não aprende com seus próprios erros, nem com os erros alheios. A gente não precisa errar, a gente precisa acertar. E se a gente errar em algum momento, a gente pode pedir graça a Deus, perdão pelo pecado, pelo erro, pela essa falha, e continuar em frente.
Quando a gente fala que ele era um homem religioso, adorava tanto ao Senhor como a Baal, chegou a solicitar a ajuda da Síria quando se sentiu ameaçado por Israel e Síria. Note bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. A gente não pode titubear, ou a gente adora a Deus, ou a gente adora ao, a outra divindade, a outro ser. A gente precisa, então, pensar direitinho no tocante a isto. De qualquer maneira, com relação a Acais, a gente observa que ele foi um rei infiel e vemos as consequências da idolatria. Os principais erros de Acais foi que adorou outros deuses, desobedecendo diretamente ao Senhor. Ele buscou ajuda na Assíria, em vez de confiar em Deus, profanou o templo de Deus, e manteve a idolatria. Uma lição que a gente pode aprender com esse texto bíblico é que o afastamento de Deus traz consequências desastrosas para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente já sabe que o afastamento de Deus leva sempre à destruição. Com relação ao que está aqui na revista, para não ser muito repetitivo, o Acais é um exemplo negativo de paternidade. O autor coloca aqui, vou deixar aqui destacado, um exemplo negativo de paternidade, deixou seu filho queimar no fogo quando foi a Damasco e viu um altar pagão e gostou e mandou colocar um igual em Judá. Que situação! O autor, ele fala assim, o autor da revista, além de idólatra, era perverso e não se importava nem com a própria família, preferia seguir as tradições antigas do que honrar a Deus. Lembrando que não eram tradições antigas do povo de Deus, não, tá? Do povo quando estava fazendo as coisas certas. Pelo contrário, era, um, era uma prática pagã. E quando a gente vê a casa abraçando de todo o coração, a adoração pagã, a gente fica pensando como é que um judeu, na época, ele tinha coragem e até mesmo a petulância de adorar uma outra divindade, depois de Deus fazer tanta coisa pelo seu povo. Deus liberta, tira lá o povo do Egito, Deus cuida do povo no deserto, promete, concede uma terra prometida, a terra que manava leite e mel, apesar de muitas conquistas, eu sei disto, mas o tempo inteiro Deus vai guiando, orientando o seu povo, está debaixo daquela aliança que a gente se refere à antiga aliança, porque existe uma outra nova, maior, melhor e superior, que é a aliança estabelecida pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Mas a gente pergunta como é que pode, não apenas um rei, mas um povo da aliança, uma nação santa, separada por Deus, fazer tantas coisas, tantas perversidades, tanto ato cruel, tanto desatino, enfim, e tendo inclusive altos e baixos da forma como é narrada na Bíblia. Uma coisa curiosa é que a Bíblia ela não tapa o sol com a peneira. Ela não joga poeira para debaixo do tapete, ela não esconde nada, nada, nada. É um livro assim transparente, fala de uma forma assim, claramente, não tem nada a esconder, mas por trás de todas as ações de Israel, sempre houve um Deus amoroso que, mediante arrependimento, foi lá e pegava novamente o povo e restaurava e cuidava dele. A gente observa que o rei ele rompeu com a linhagem de Davi e o autor fala, não importa se o Deus é pagão, se tudo aquilo é invenção humana, o que importa é que funciona, é prático. É porque ele deixou aquilo que era o correto a ser feito e ele preferiu fazer algo dentro do chamado pragmatismo, mas que não estava alinhado com a vontade de Deus.
Muitos aceitam a ideia de que o que está dando certo é certo de fato. Isso é um medo engano. Aliás, a gente aprende na escola que nem sempre não, os fins não justificam os meios. Essa é a grande verdade. Os fins não justificam os meios. Mas parece que a gente não aprendeu aquela lição durante o período da escola e não internalizou essa máxima. E é uma verdade. E muitas práticas podem aparentemente estar dando resultados, mas isso não significa que perdurar por muito tempo, pois o que realmente importa é que tudo que esteja certo, mesmo que aos nossos olhos esteja tudo errado. Quando estamos mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas do reino, temos a tendência de sermos secularizados, ter uma visão mais liberal das coisas relacionadas ao Senhor e sua palavra. Essa questão de visão mais liberal, tem muita gente que só convive no meio chamado fundamentalista e tem um grande teor secularizado, porque às vezes as pessoas não interpretam a Bíblia corretamente e acaba colocando várias coisas que a Bíblia nunca estabeleceu como se fossem regras para as vidas das pessoas. De qualquer maneira, prossigo aqui, precisamos guardar a palavra do Senhor para que não pequemos contra ele. Ainda bem que eu vou terminar a lição com esse terceiro tópico, que é justamente esse tópico aqui que fala sobre o grande, né, livramento do Senhor para os remidos. A gente vai deixar de falar de Jotão, de Acais, etc e tal, para falar de quem? De Ezequias. Acais partiu sem deixar saudades e seu filho Ezequias assumiu seu lugar e fez tudo diferente dos demais reis de Israel e de Judá. Quando fala aqui de Israel, está se referindo ao reino do norte e aqui ao reino do sul, mostrando que ele realmente foi um rei diferenciado. Alguém pode perguntar assim, mas foi um rei perfeito? Não é isso que eu estou dizendo, mas ele certamente foi diferenciado. Finalmente, os altos foram destruídos, confiou plenamente no Senhor, tanto é que diz o versículo aqui, versículo 5, 18, capítulo 18, versículo 5. Não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, agora uma alusão ao reino do sul, nem antes dele e nem antes e nem depois dele. Ezequias, ele viveu no mesmo período do profeta Isaías. Ele sabia perfeitamente que o afastamento do Senhor e a idolatria era a causa, ou foram as causas da ruína do povo de Israel, e ele fez o que foi preciso. O que ele realizou foi isso aqui, ó, uma reforma, uma reforma. Essa reforma, ela, às vezes, dependendo da necessidade, é necessário fazê-la. No caso cristão, ele não pode se adequar à forma mundana de pensar, mas ele tem que adquirir uma forma diferenciada do mundo. E a única maneira de haver isto é tendo uma renovação. E a renovação se dá através da mente. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vale a pena você dar uma pausa, inclusive nesse vídeo, ler os dois versículos e voltar para cá, porque a renovação é diária, é no dia a dia. E diferente de que muitos que preferiram seguir os conselhos dos homens e se prostraram diante dos falsos deuses, Ezequias, mesmo em apuros, buscou o Senhor para saber qual seria o próximo passo. A gente observa que ele vai buscando a direção. Hoje a gente pode buscar também a direção de Deus de uma forma segura. Onde? Na Bíblia. Mas aonde? Eu não aconselho buscar em nenhum outro lugar. Respeitosamente digo que a Bíblia é completa, ela é inerrante, infalível, ela nos basta, nos é suficiente e tem um teor seguro quando devidamente interpretado. De modo que buscar em outras fontes, senão a Bíblia, pode induzir a erros
e depois para voltar fica mais difícil. Por isso que é necessário a gente cada vez mais se aproximar do Senhor, buscar a Deus em oração, sim, mas tendo a palavra de Deus como aquele carro-chefe, aquele norte para as nossas decisões. Vamos observar mais algumas coisas com relação a essas divindades que são mencionadas aqui, porque fala que diante de diferente de muitos que preferiram seguir os conselhos de homens, que se prostraram diante de falsos deuses, Ezequias, mesmo em apuros, buscou o Senhor para o qual seria, para saber qual seria o próximo passo. Como que nós temos que aprender com esta atitude, né, da parte de Ezequias? De qualquer forma, a gente tem a informação de que Ezequias foi um rei que restaurou a fé em Deus. Ele foi um dos reis mais piedosos de Judá. Ele restaurou o culto ao Senhor, purificou o templo. Ele celebrou, inclusive, a Páscoa. Coisa interessante, essa festividade tão importante para o povo de Israel. E quando Sinaqueribe, rei da Síria, atacou Judá, Ezequias confiou em Deus e viu o quê? O livramento milagroso da parte de Deus. Quando eu me volto para o reinado de Ezequias, eu vejo e tiro uma grande lição. A lição é que a verdadeira transformação começa com o coração quebrantado diante de Deus. É o que a gente aprende lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 3 até o 10. A gente tem aqui algumas menções em relação a Senaqueribe, algo que eu já falei aqui, e a gente não precisa chover no molhado, tem vários pormenores que você vai encontrar, inclusive, na Bíblia, e eu já vou caminhar para a conclusão. E qual é a conclusão, além da que está aqui na revista Palavra, da revista Compromisso? Quem observou a primeiro termo dito por mim agora há pouco, eu falei palavra. É porque nós temos aqui na igreja a utilização da revista Palavra e Vida na União de Adultos, que é pela Convenção Batista Fluminense. E todo trimestre eu recebo da igreja a palavra e vida e também a revista Compromisso, que é utilizada na EBD. EBD, revista Compromisso, a União de Adulto, revista Palavra e Vida. Como eu falei, a revista Palavra, eu acabei cometendo um ato falho, mas eu expliquei aqui para aqueles que estão habituados, lá, não é mais revista Compromisso, não. Como assim palavra? Palavra o quê? Mas é uma outra revista que nós adotamos também, numa união de adulto, que é aquele antigo DCC, Divisão de Crescimento Cristão, que a gente ainda adotamos aquele modelo até um tanto antigo, sei disto, de escola de treinamento, escolas missionárias, vou dizer assim, que temos organizações missionárias e escola de treinamento. Mas vamos concluir então. A questão aqui é que a trajetória de Jotão, Acás e Ezequias nos ensina que a fidelidade a Deus traz vitórias. Quem não confiou em Deus não obteve vitórias. Enquanto a rebeldia vai resultar sempre, meus irmãos, em sofrimento, mesmo em tempos difíceis. Deus está pronto para restaurar aqueles que se voltam para Ele. É o que a gente aprende com a palavra de Deus. E aprende desse período da monarquia, trazendo essas lições para nossas vidas. E como Ezequias, nós devemos sempre confiar no Senhor e buscar a sua presença diariamente. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você está seguindo o exemplo de Jotão, Acais ou Ezequias em sua caminhada com Deus? Você possa responder esta pergunta. E a conclusão aqui diz que cada um tem seus desafios, e nesse tempo, Deus levantou cada um de nós para nos mantermos fiéis e continuarmos o legado de nossos heróis da fé, os grandes vultos batistas brasileiros que trabalharam arduamente para que pudéssemos hoje continuar o trabalho e aprender como é bom servir o Senhor.
nestes mais de 400 anos que os batistas estão servindo no reino do Senhor, nunca deixamos de acreditar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que nela aprendemos o que só o Senhor é Deus e o único que é digno de toda a honra e toda a glória e majestade. Vivemos em uma sociedade plural, apelando de todos os lados e tentando empurrar a igreja a viver e aceitar tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Porém, devemos permanecer firmes, pois o Senhor espera nos encontrar fiéis. Terminando mais uma lição, a de número 11, quando faz menção aqui a 400 anos, porque os batistas surgiram em 1609 na Holanda. Nós já comemoramos 400 anos através da Aliança Batista Mundial, alguns anos atrás, né? E desde que os batistas surgiram com essa alcunha, com esse nome, lá na Holanda, a gente tem visto a necessidade de termos conhecimento da história dos batistas, dos princípios batistas e das doutrinas batistas. Deus o abençoe e que a gente possa estar na próxima lição juntos, aprendendo sempre com a palavra de Deus. Eu peço aqui a você que ficou até no finalzinho deste vídeo, uma certa compreensão. Eu dei várias pausas nesse vídeo aqui, às vezes fico um tanto meio desconexo. Você que esteve mais atento observou isso, talvez alguns não vão nem atentar para tanto, mas eu tive que sair algumas vezes aqui, uma questão mais de saúde, um tanto ainda debilitado, mas que Deus possa abençoá-lo grandemente e eu possa contar com a sua compreensão, com a sua generosidade e bondade para com este.